vamos utilizar a minha gravação, tanto a de ontem quanto a de hoje, eu vou deixar disponível para vocês lá, tá? Amanhã eu vou estar colocando a aula de ontem, a aula de hoje e a aula de quinta-feira passada que eu gravei também no meu computador. Eu vou postar no meu canal no YouTube e eu coloco o link para vocês aqui na plataforma, no canal das aulas, tá? Para vocês poderem acessar. Aí pelo YouTube fica mais fácil, não sobrecarrega a máquina de vocês, dá para acessar pelo celular, tá bom? Então vamos lá. Por enquanto só tem vocês dois. Eu vou ir adiantando, né? Se vocês quiserem aproveitar para tirar alguma dúvida, que vocês me falarem o que vocês estão com mais dificuldade, acho que dá para vocês aproveitarem mais. O que vocês estão tendo mais dificuldades na matéria? Oi, boa noite, professor. Bom, olha só, o que eu estou com mais dificuldade é que o que eu não consegui aquela parte quando você entra, a partir do momento que misturou com CSS. A aula que misturou com CSS foi a parte que eu não. Até a parte ali de imagem e tudo eu estudei e deu para dar uma pegada. Agora, quando entrou em CSS, que me fugiu um pouco. E a parte de tabela que eu não consegui também pegar muito bem. Que eu acho até que está com um pouco de CSS também naquela parte ali de tabela. Eu não consegui entender a transição quando misturou a situação, né? O HTML com o CSS. CSS, entendi. É porque, na verdade, assim, o CSS, ele é uma linguagem, ele não é uma linguagem de programação, né? Ele é uma linguagem que nós chamamos de folha de estilo. Ele foi desenvolvido para complementar o HTML nessa questão da aparência, né? O HTML, ele não tem muitos recursos em termos de aparência. Então foi desenvolvido o CSS, que é uma linguagem que veio para aprimorar o HTML. Então, aquilo que você não consegue fazer em termos de aparência com o HTML, através do CSS você consegue fazer, tá? Eu vou abrir aqui vou compartilhar a tela. Deixa eu, já está aberto. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, você falou que está com dificuldade em tabela, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui o arquivo que eu dei aula para vocês de tabela. Tá aqui. Abrir a pasta toda fica melhor. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Foi a aula. Aqui. Tabela HTML. Tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, eu fiz uma tabela bem pequenininha. Tá? Vou executar aqui para vocês verem. Esse arquivo aqui, tabela.html. Essa tabela aqui bem pequenininha. Tá vendo? O que eu fiz aqui? Vamos lá. HTML, eu nem terminei, nem coloquei os outros detalhes, que foi para que eu queria mesmo só focar desculpa, na tabela, tá? Vou colocar só aqui um título, aula de tabela. Fechei o título. Vou colocar aqui também a acentuação ortográfica. Meta char7 igual a UTF-8.
essa tag meta, ela não precisa ser fechada, tá? E agora eu fecho o cabeçalho. Pronto. Está aqui configurado o título, a acentuação ortográfica, corpo do site, tá? Então, o corpo do site, como eu não configurei, não coloquei nenhuma cor, nenhuma imagem no fundo, ele vai ficar branco com as letras na cor preto, tá? Na cor preta. Aqui eu estou criando uma tabela, tá? Tag table, border igual a 1. Eu estou especificando qual é a borda, tá? Se eu colocar borda igual a 0, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu estou com a borda, essa borda fininha, tá? Dá a impressão de que a borda ela é grande, porque aqui está tendo, eu não configurei o cell spacing, então ele está com um pixel de afastamento entre uma borda e outra, entre uma célula e outra, e isso está fazendo com que dê essa impressão de que eu tenha uma linha mais grossa, tá? Mas a linha é bem fininha. Se eu vier aqui e colocar igual a 0, como eu estou utilizando 0 pixels, a borda some, tá? Vou retornar aqui com pixel 1 e eu vou acrescentar outros atributos, cell spacing igual a 0, tá? Então, vamos ver o que esse cell space faz. Já mudou a célula, a borda, tá vendo? Perceberam que já mudou um pouquinho a borda? Eu vou tirar para vocês verem. Salvei, vou atualizar lá de novo. Ó. Olha a diferença da borda, tá vendo? Aqui parece que é uma borda dupla, tá? Por quê? Porque ele tem um pixel aqui entre cada célula, tá? Quando você coloca o cell spacing, que é esse aqui, é o espaço entre as células, eu coloquei 0. Só que mesmo assim, ele ainda tem uma outra coisa que está fazendo a célula ficar afastada um pouquinho, que é o cell paging, tá? Então, também tem que colocar aqui igual a 0. Então, vamos ver agora a diferença colocando os dois. Então, ó, tá aqui, ó. Cell space igual a 0, cell paging igual a 0, tá? Então, agora está tudo coladinho. Esse aqui é um pixel de borda, tá? Se eu quisesse colocar uma borda maior, eu colocaria aqui 2 pixels, 3, tá? Vai ficar dependendo do que você deseja, tá bom? Até aqui, tá tudo tranquilo? Width, eu estou determinando qual é a largura da tabela. Border color igual a red, eu estou determinando qual é a cor da borda, tá? Notem que a borda da tabela ela está vermelha e o corpo da tabela está azul, tá? Por que o corpo está azul? Porque eu coloquei o BG color igual a blue, tá? Então, ó, tag table, borda igual a 1, um pixel de espessura, cell space igual a 0, ou seja, não tem nenhum espaço entre as células da tabela, e cell paging igual a 0, ou seja, não tem nada afastando as células uma das outras. Width 950 significa que a tabela vai ter 950 pixels. Border color igual a red significa que a cor da borda vai ser vermelha. E BG color blue significa que o corpo da tabela vai ser azul. Aqui na largura da tabela, eu posso trabalhar especificando o tamanho da tabela, que eu não recomendo, porque de acordo com o tamanho da tela, tá? De acordo com a resolução da tela,
que o usuário estiver navegando, vai modificar o tamanho da tabela. Então, olha só, a minha tela aqui, ela é bem grande. Então, olha como é que eu fiquei aqui com um espaço bem grande aqui sobrando. Então, ao invés de eu usar pixel, eu posso usar porcentagem. Então, eu vou determinar aqui, ó, que a minha tabela vai ocupar 95% do tamanho da tela. Vamos ver qual a diferença que isso vai me proporcionar. Olha, tá? Bem diferente, né? Uma outra coisa que eu posso utilizar, um outro atributo, é alinhamento. Align igual center. Então, estou centralizando a minha tabela. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. A minha tabela agora foi para o centro da tela, tá? Então, são recursos, né? São atributos que nós utilizamos para configurar a tag table. Então, olha isso aqui, a tag mesmo é só isso aqui. Olha quantos atributos nós utilizamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atributos e não acabou, ainda tem mais. Eu poderia utilizar também o atributo text para configurar a cor da letra dentro da tabela. Então, todo o texto dentro da tabela agora vai ficar na cor branca. Vamos ver se funciona? Não funcionou. Nessa versão do HTML não está funcionando o text. Então, vamos tirar, tá? Essa versão do meu navegador aqui já não pega mais. Até a versão, umas 2 versões atrás ele funcionava. Essa já não funciona mais. Então, vamos lá. Tag table. Alguém tem alguma dúvida dessa primeira tag de tabela? Não, professor. Essa no caso, ela é em relação à tabela comum, a tabela num todo, né? Para eu ver ali as colunas da tabela e tal, é embaixo? Isso. Aí isso aqui é para você criar a tabela. Só que só que se você colocar somente isso, a tabela não vai funcionar. Quer ver, ó? Eu vou colocar aqui como comentário. Aqui. Transformei isso em um comentário. Vou atualizar agora a tabela para você ver. Só apareceu a borda de cima. A linha, né? Uma borda bem pequena. Por quê? Não tem conteúdo na tabela. A tabela está vazia, não tem linha nem coluna, tá? Então, não adianta apenas configurar a tag table. Eu tenho que configurar o restante da minha tabela. Então, tá aqui, ó. TR para criar linha, TD para criar coluna, tá vendo aqui, ó? Até botei um comentário aqui, ó. TR abre linha, tá? TD abre coluna, tá? Então, aqui eu estou utilizando, notem que a minha tabela, vou atualizar aqui de novo. Espera aí que eu não salvei. Toda alteração que você fizer, você tem que salvar. Nesse caso, como o arquivo já está salvo, basta você pressionar Ctrl S que ele faz só a atualização do arquivo. Tá? Não precisa ficar toda hora abrindo lá o file e salvar. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 colunas. Tá? Então, tá aqui, ó, aprendendo tabela, coluna 2 e coluna 3. Aqui eu coloquei coluna 4 e 5 só para mostrar as divisões. Tá? Mas ela tem 3 colunas. Então, ó, primeira coluna eu coloquei com 50% de largura, tá? Row span igual a 2. Significa que eu estou mesclando 2 colunas em uma só, tá? Então, tem aqui, ó, 1, 2... Então, na verdade, eu tenho 4 colunas. Aqui eu estou mesclando 2, mais 1, 3, 4 colunas. Então, aqui, ó, nesse aqui, aprendendo tabela, seria 2 colunas. Deixa eu mostrar o porquê que seria 2 colunas. Quando a gente falar row span, tá? Perdão. A cabeça já está cansada.
row span é mesclar linha, tá? Desculpa o equívoco. Você está vendo que nessas duas colunas aqui, ó, coluna 2, coluna 3 e coluna 4, eu tenho duas linhas alinhadas com aprendendo tabela. Então aqui eu estou mesclando duas linhas e aqui eu estou mesclando, aqui eu não estou mesclando nada nessa primeira linha. Nessa segunda eu estou mesclando duas colunas. Deixa eu fazer aqui, ó, vou tirar aqui, depois eu coloco de volta, tá? Então vamos lá. Eu abri a linha, não vai ter nada nessa linha. Vou salvar aqui, vou atualizar, você vai ver que a linha vai estar vazia. Pronto, tá? Só tem essas duas linhas que ficaram embaixo. Eu vou abrir novamente essas linhas, explicando para vocês. TR eu abri linha, TD eu abro coluna, tá? Então, eu vou botar aqui a palavra coluna 1. Vou fechar TD, fechei a TD, vou abrir uma outra TD e vou chamar de coluna 2. Fechei TD, aqui embaixo eu estou fechando TR. Então vamos lá. Vou atualizar. Então agora sim apareceu aqui coluna 1, coluna 2. Tá? Nessa linha de baixo, eu estou mesclando duas colunas, tá vendo? Ó? Com o span igual a 2, que é a coluna 4. Para mostrar para vocês, eu vou colocar aqui, ó, TD coluna 3, fechei TD, e vou tirar esse row span aqui. Então tá aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Essa de baixo, a coluna 5, eu estou mesclando duas, tá? Então vamos ver aqui como é que faz. Ó, TR para abrir linha, TD para abrir coluna, com span igual a 3. Na verdade não deve ser 3 e sim 2, porque eu só tenho duas colunas, tá? Eu tenho uma coluna, duas colunas. Como é que a gente sabe quantas colunas nós temos que mesclar? É só você ver qual é o maior número de colunas que a tabela tem. Nesse caso aqui, nós temos duas colunas. Coluna 1, coluna 2. Tá? E temos 3 linhas. Eu vou pegar agora e vou mesclar. Vou tirar aqui. Se eu tirar esse comando de mesclar, olha o que vai acontecer. Como eu não mesclei e eu coloquei apenas uma coluna, essa daqui, tá vendo que tá diferente? Ela forma um buraco. Esse pedaço aqui tá vazio, tá sem coluna, tá? Então fica feio. O que eu vou fazer? Vou voltar com o comando de mesclar. Então, ó, col de coluna, span, igual, eu tenho duas colunas, igual a 2, tá? Volta aqui, vou salvei, atualizei, pronto, tá mesclado aqui, tá? Duas colunas. Agora eu quero transformar essa linha de novo aqui, ó, coluna 1 e coluna 3, em uma coisa só, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu estou aqui, coluna 1 e coluna 3, tá? Então, eu vou utilizar o comando, vou tirar esse texto daqui. Deixa eu só desfazer aqui as alterações que eu fiz. Eu acabei criando mais colunas. Tá aqui. Então tá aqui, ó. Na primeira linha, na primeira coluna, eu coloquei row span igual a 2. Então eu estou juntando duas linhas em uma linha só.
Vamos ver como é que fica. Olha como é que a tabela está e olha como é que ela vai ficar. Então, aprendendo tabela, juntei duas linhas numa só. Aqui eu juntei duas colunas numa só. E aqui eu juntei três colunas numa só. Por quê? Agora eu não tenho mais só duas colunas, eu tenho três. Ó. Uma, duas, três colunas. Tá? Então, eu tenho uma coluna, que está juntando duas linhas. A terceira coluna. E aqui eu tenho uma quarta coluna. Desculpa, a primeira coluna, segunda coluna e terceira coluna. Coluna 3. Fechei TD, fechei TR. Tá? Na próxima linha, abri a linha com TR. TD corresponde igual a 2, então juntei duas colunas em uma só. Alinhei essa coluna no centro. Tá? Coluna 4. Fechei coluna, fechei linha. Abri uma outra linha, TD COSPAN igual a 3. Por que eu estou usando COSPAN igual a 3? Porque aqui eu estou utilizando uma, duas, três colunas, tá? Então vamos ver aqui como é que ficou. Então tá lá, uma, duas, três. Edson, olha só, mas na segunda linha você só está mesclando duas colunas. Tem algo errado aí, algo de estranho. Se aqui eu tenho uma, duas, três colunas, por que aqui eu só estou mesclando duas? Lembra que aqui, ó, nessa primeira TD, eu estou mesclando duas linhas? Lembra disso? Então, como eu estou mesclando duas linhas e ia estar dentro de uma TD, o que ele está fazendo? Ele está roubando não, pegando emprestado a coluna da linha de baixo, tá? Para mesclar. Então, se essa coluna da linha de baixo aqui, ó, dessa TR aqui, passou a pertencer à TR de cima, então nessa linha aqui eu não tenho três colunas, eu tenho apenas duas colunas. Então a gente tem que só ter cuidado com isso para não se embolar, tá? É realmente um pouco chato essa parte de você mesclar células da tabela. Confesso que eu também não gosto, tá? Mas não é uma coisa muito usual. Hoje em dia quase não se utiliza mais tabela, principalmente nessa configuração aqui, tá? Isso aqui eu estou usando só para vocês praticarem um pouquinho e vocês precisam saber, tá? Mas quase não se utiliza mais esse tipo de formatação de tabela, tá bom? Geralmente a gente usa a tabela do jeito que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, que é a tabela com CSS, que é isso aqui, ó. Essa tabela aqui, tá? Que eu acho que essa aqui que você começou a ter dificuldade, não é isso, Cristiane? Nessa aula aqui que eu comecei com CSS, tá aqui, ó. Eu estou fazendo um link de relacionamento com a formatação em CSS, tá? Que é um arquivo externo. Tá aqui ele aqui, ó, formatação CSS, que eu vou até abrir aqui do lado. Então tá aqui os dois abertos. Vou fechar essa outra tabela aqui que a gente já viu, que essa daqui eu acho que vocês, aquela outra vocês não tiveram tanta dificuldade, acho que mais essa. Então aqui eu estou utilizando os mesmos recursos anteriores, né? Meta-charset, title, link rel, style sheet, typetext CSS, href, que é o local onde encontra-se o arquivo com a formatação em CSS. Fechei o cabeçalho, abri o corpo do site, bgcolor, tá? Dark blue, eu estou colocando o corpo do site, tá? Com azul escuro. Tá? Então, o fundo do site vai estar azul escuro. Então, eu coloquei aqui, ó, a tag center. Por que eu coloquei a tag center aqui fora? Só para vocês saberem que eu posso centralizar a tabela tanto com a tag center quanto com o comando, o atributo align center. Tá? Eu posso colocar esse atributo aqui e eu não preciso mais dessa tag, tá?
Essa tag aqui, ela precisa ser fechada, essa tag center. O align center, como ele é só um atributo, ele não precisa. Então, se eu tirei aqui em cima, eu tenho que vir aqui embaixo e excluir aqui o fechamento da tag center. Tá? Então, vamos lá. Bom, dentro da minha tabela, eu estou chamando uma classe do CSS, que é chamada de tabela principal. Nós vamos ver aqui no CSS o que essa tabela principal faz. Aqui no tabela principal, estou especificando qual é a largura do da minha tabela. Tá? Ah, Edson, mas você acabou de falar que não é interessante colocar a tabela especificada em pixels. E aí, como é que eu faço? Bom, sempre que você for montar um site e que você quiser colocar que é o correto, você utilizar porcentagem ao invés de você usar pixels, por que é o correto? Pelo seguinte, vou explicar. Quando você trabalha com site, você não sabe qual o tamanho da resolução da tela do usuário que vai acessar o seu site. Então, você precisa fazer com que o seu site seja responsivo. O que é um site responsivo? É aquele site que se ajusta aos mais variados tamanhos de tela. Tá? Então, quando um site é responsivo, eu consigo abrir o site no meu celular sem que o site fique todo embaralhado. Tá? Porque ele vai ver o tamanho da tela e vai se ajustar às porcentagens daquela tela. Tá? Então, quando eu trabalho específico aqui 950 pixels, uma tela de celular não tem 950 pixels. Tá? Então, o que ele vai fazer com esse site? Eu vou ter que ficar passando para o lado para poder enxergar o conteúdo do meu site. Isso não é legal. Tá? Porque no celular você consegue dar o zoom no celular e ver de perto o que você quer. Mas ficar passando a tela para o lado no celular para acessar um site, ver o conteúdo todo, não é bom, não é recomendável. Edson, mas aí como é que eu vou saber como fazer isso? Tá? Muito simples, olha só. Eita, tô com um monte de janela aberta. Não repara não, gente. Então aqui está a área de trabalho do computador de vocês. Vocês vão clicar com o botão direito na parte vazia. Tá? E vocês vão vir aqui em configurações de exibição. O meu é um Windows 10. No de vocês, se for se for o Windows 8, por exemplo, você vai clicar em resolução de tela. Aí está aqui, ó, resolução de tela. Tá? Essa daqui é a resolução da sua tela. 1366 pixels de largura por 768 pixels de altura, que é o recomendável, tá? Mas existem outras medidas, tá vendo aqui, ó? Tem computadores antigos que trabalham com 800 por 600, 1024 por 768, 1280 por 600, 1280 por 720, 1280 por 768, 1360 por 768 e a do meu, que é a maioria dos notebooks, computadores mais modernos, 1366 por 768. Beleza? Tá, e aí como eu vou saber por qual eu vou calcular? Isso não vai fazer diferença. Você vai ver o do seu computador, tá? No caso do meu aqui, 1366, tá? Então, já sei quanto que é a largura do meu monitor. Então, agora vamos aqui para a programação. Já sei que meu monitor ele tem 1366 pixels. Então, a gente vai fazer uma continha aqui rápida na calculadora para descobrir quantos por cento de 1366 equivale a 950 pixels. Basta eu pegar qual o tamanho do meu monitor, a resolução 1366, menos quanto que eu quero? 950. Então, 1366 menos 950. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá aqui, ó, a continha. Dá 416. Mas calma, ainda não acabou a conta. Agora eu vou pegar e vou dividir esse resultado aqui, ó, 416, vou dividir
por 1366. Tá? Então, o resultado, a diferença entre o tamanho do meu monitor e o tamanho que eu quero, eu vou dividir pelo tamanho do meu monitor. Então, achei aqui, ó, 0,3045, né? Esse aqui é o resultado, mas ainda não sei quanto que eu tenho que utilizar, tá? Como é que eu faço para descobrir? É só eu diminuir isso de 1. Vai ficar essa conta aqui, ó. Menos 1. Vai ser igual a 69,54%, tá? Então, essa é a porcentagem que eu quero para o meu site. Então, eu vou executar o arquivo. Espera aí que eu vou abrir aqui. E vou executar esse arquivo que nós estamos utilizando. Então, aprendendo CSS, index. Está aqui. Então, a minha tabela lá que está de 950 pixels é essa daqui, ó, tá? Que está em branco aqui. Vamos ver se a minha conta bateu certinho. Então, aqui eu estou dizendo que eu vou utilizar 950 pixels. Pela minha conta, eu vou utilizar 69, se eu não me engano, aqui trabalha com ponto. 54%. Vamos ver se vai funcionar. Salvei. E vou atualizar aqui a página. Tá aí. Foi? Deu para pegar aí o cálculo, como é que faz? Então, eu consegui aqui manter a mesma proporção do site que eu queria, tá? Utilizando a porcentagem. O que isso faz? Se eu abrir esse site agora num celular, ele vai ficar com essa mesma aparência, só que num tamanho reduzido. Tá? Eu não vou precisar ficar passando para um lado e para o outro. Tá? Então, mais para frente, quando a gente chegar na parte mais avançada de desenvolvimento de site, eu vou ensinar outras técnicas para vocês de deixar o site responsivo. Tá? Aqui, margem, eu estou especificando a margem 0. Tá? Paging 0. O que é margem? A margem, tá? Então, eu não estou afastando nada a minha tabela da margem, tá? Como a minha tabela está centralizada, então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, tá aqui, ó. Eu tenho aqui a tabela, que é essa caixinha branca aqui. Notem que o texto, ela começa aqui, ó, colado na margem. Tá vendo aqui, ó? Vou selecionar. Olha como é que está colado. Bem coladinho, tá? Distância de 1 pixelzinho, mas essa distância é da própria letra que ela dá da parede da tabela para a letra, tá? Para não ficar tão agarrado. Então, a margem 0, ela junta, né? Deixa junto. Se eu quisesse aumentar essa margem, eu aumentaria. Paging 0 significa que... O que é paging? Paging é um comando, uma instrução que ela afasta para cima, para baixo, para um lado e para o outro, tá? Então, as coordenadas são... O page, ele trabalha com 4 coordenadas, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. 0, 0, 0. Essa primeira coordenada aqui é o lado direito. Essa segunda, embaixo. A terceira, esquerdo. E a quarta, parte superior, tá? Então, é sempre no sentido horário, começando pelo lado direito, tá? Só você lembrar o sentido horário, tá? Direita, embaixo, esquerda, topo, tá? Só lembrar do sentido horário. Então, o paging trabalha com essas 4 coordenadas. Como todas as coordenadas são 0, eu não preciso colocar as 4. Ah, e se fosse 5, Edson? Tá. Botei aqui, aí eu preciso usar o PX para identificar. Eu só não uso o PX quando eu estou utilizando 0, tá? Tá, mas aqui se você falou que eu tenho 4 coordenadas e aqui eu só coloquei uma, significa que essa uma coordenada vai se repetir nas 4 direções, tá? Então, se eu colocar 0, 5 aqui, ele vai dar 5 pixels em todas as direções, tá? Aí, se eu não quiser em todas as direções, quiser só em uma, só do lado direito, eu vou colocar
0, 0, 0. Ok? Vou deixar como zero aqui mesmo. Vamos lá. Agora nós vamos configurar aqui. Então, isso aqui é da tabela principal, tá? Só para configurar a tabela principal, que é esse cara aqui, da tag table. Agora eu estou criando a minha primeira linha da tabela. Estou criando a minha primeira coluna da tabela. Estou especificando uma altura para essa coluna de 142 pixels, tá? Que é a mesma altura da imagem logo. Então, eu fui lá, olhei o tamanho da imagem, tá? Qual é a altura da imagem e vim e coloquei aqui a mesma medida. Edson, como é que eu consigo ver o tamanho da imagem? Vem aqui na pasta imagem, tá vendo aqui logo? Tá? Então tá aqui, ó, dimensão. É só você posicionar o mouse em cima e vai aparecer aqui, ó, tipo de imagem, tipo de item, arquivo JPG, dimensão 146 por 76, tá? Então ela tem 146 pixels de altura, 140 pixels de altura por desculpa, ao contrário. Ela tem 140 pixels de largura, é base vezes altura, e 76 de altura. Ah, mas então por que você colocou 142 pixels? Para poder ela ficar com essa margenzinha aqui, ó. Ela tem aqui, ó, uma parte superior branca e outra parte inferior branca, para ela não ficar muito colado. Porque aqui eu tenho um tom de azul e aqui tem outro tom de azul. Então, se eu deixasse muito coladinho, não ia dar esse efeito, tá? Essa altura de 142 pixels que eu coloquei é justamente essa altura da faixa branca, tá? A faixa branca ela tem essa altura, 142 pixels. Eu medi lá na hora que eu montei a faixa, tá? IMG é a tag para você colocar imagem. SRC é o endereço dessa imagem, tá? Essa imagem, logo.jpg, a imagem é isso aqui, ó, logo, isso aqui é a extensão do arquivo, tá? Então, logo.jpg. Ela está dentro da pasta imagens, tá? Como ela está dentro de uma pasta, tem que colocar o nome da pasta, barra, o nome do arquivo, tá? Esse barra é como se você estivesse determinando que abrisse a pasta imagem e lá dentro procurasse o logo.jpg, ok? Se não tivesse dentro de uma imagem, dentro de uma pasta, tivesse na mesma pasta que está o meu código, esse código aqui, eu não utilizaria pasta, eu tiraria essa palavra e ficaria só logo.jpg. E agora, esse alt aqui, o que é esse alt? Esse alt é de alternativo. Caso aconteça alguma coisa e a imagem não apareça, quer ver, ó, vou fazer uma modificação aqui, a imagem não vai aparecer. Vou atualizar. Olha o que aconteceu. Sumiu a imagem, apareceu um desenhozinho de uma imagem corrompida, tá? E aparece a palavra logo, tá? Que é o que? Caso isso ocorra, da sua imagem ser corrompida e não aparecer, você exibe um título para aquela imagem, para que a pessoa que esteja acessando o seu site saiba que ali deveria aparecer o logo da sua empresa, tá? Então, para isso que serve o atributo alt, tá? Quando a imagem funciona, ele não aparece. Aqui, ó. Aí não apareceu, tá? Quando funciona, não aparece. Então vamos lá, voltando aqui para o código. Fechei a coluna, fechei TR. Notem que aqui eu só estou trabalhando com uma coluna, tá? Na linha de baixo, abri TR de novo, agora eu vou usar o menu, tá? TD, right 60, estou colocando a altura de 60. Aqui eu só vou exibir a palavra menu,
então não estou utilizando aquele menu mais complexo que nós vimos na aula passada. Aqui de CSS basicamente só vai entrar mais o título, tá? Que é a classe título, que a gente vai ver aqui agora. O que é essa classe título? Tá aqui, ó. Classe título. Fonte family, ou seja, a família de fontes, Verdana, Arial, Sans serif, sempre na mesma sequência de hierarquia. Então aqui você, no primeiro, você coloca qual é a que você quer, né, priorizar. Se esse daqui não funcionar, ele vai executar a segunda opção. Se essa segunda opção não funcionar, ele executa a terceira. Você pode colocar quantas opções você quiser. Eu sempre aconselho colocar a última opção, essa fonte sans serif, que é uma espécie de genérico, tá? Então, se nenhuma fonte funcionar, você tem uma fonte genérica para poder acessar, tá bom? Fonte size é o tamanho da fonte. No CSS, a fonte ela obedece exatamente o mesmo tamanho da fonte do Word, tá? Então 16 pixels aqui equivale certinho o mesmo tamanho de 16 da fonte 16 do Word. Esse color aqui eu estou especificando a cor da fonte. Margem 10, eu estou dizendo que o meu título vai ficar a 10 centímetros da margem, tá? Width 900, eu estou dizendo que o meu título ele vai ter 900 pixels de espessura, de largura, tá? Width e largura. Então, se você quiser passar para porcentagem, também é só efetuar aquela contazinha. Já existe uma calculadorazinha na internet que você converte pixels em porcentagem, tá? Então, se você quiser, você pode utilizar esse recurso para não ter que ficar fazendo conta. Border bottom, tá? Border bottom significa borda de baixo. Eu até coloquei aqui, ó, a legenda para vocês poderem ver, tá? Border left, borda da esquerda. Paging, já expliquei o que é, que ele afasta nas 4 direções, tá? Aqui no caso da borda, eu especifico qual é a espessura da borda. Nesse caso aqui eu coloquei a borda de baixo com 1 pixel. Aqui eu estou especificando a cor dessa borda, e o solid é o tipo, o estilo da borda, ou seja, estilo sólido, que é aquela linha fechada, aquela linha sólida, tá? Existem outros tipos, como tracejado, linha dupla, tá? Pontinhos. Então você pode escolher qual é o tipo de borda que você quer utilizar nesse título e colocar lá, tá? Border left é a borda da esquerda. Eu estou especificando 3 pixels, então eu vou botar uma borda um pouquinho mais espessa do lado esquerdo, mas eu estou usando a mesma cor e do mesmo estilo. Vamos ver o que é isso? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, border, tá aqui. Essa borda da esquerda tá com 3 pixels e a borda de baixo, que é essa daqui, tá com 1 pixel, tá? O page 5 eu estou afastando 5 pixels. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Notem que eu tenho aqui, ó, afastado aqui, ó, aqui tá a borda. Se eu não tivesse o paging, ela ia ficar que nem essa letra L aqui, ó, que eu sublinhei, do Loren. Ela ia ficar assim, o título, colado na borda. Como eu coloquei 5 pixels, como eu só especifiquei 5 pixels, o que ele fez? Ele afastou nas 4 direções. Então tá 5 pixels da borda da esquerda, da borda de cima e da borda de baixo. Aqui não vai dar para você perceber porque aqui sobra muito espaço, então não dá para você conferir, mas também tem 5 pixels de distância, tá? Pode ver que aqui, ó, não chega até o final, ok? O que mais? Bom, dessa formatação aqui, é bem simples, é só isso aqui que a gente tem de formatação, tá? O outro arquivo que eu utilizei com CSS já é mais complexo. Vou fechar esse aqui.
Professor, Sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí que eu não peguei esse fio da meada ainda. Quando você começa a fazer uma tabela, você sim. começou ali, HTML, Red, começou fazendo em tudo com as tags de HTML, né? Esse coisa em CSS, você tem que fazer uma tabela paralela, esse arquivo de formatação que você diz em CSS é paralelo? Você pode escolher. Você pode colocar paralelo, que a gente chama de link de relacionamento externo, que é o que a gente está usando aqui na linha 5. Eu estou Eu li sobre chamando ele isso, arquivo aqui. tem como ser externo e interno, eu li sobre isso Isso. hoje. Então, aqui, ó, por exemplo, vou mostrar para você aqui. Não é essa aqui não. Deixa eu lembrar qual foi o arquivo que eu usei internamente. Foi na aula de tabela que eu dei hoje. Que eu dei Isso, é que ontem. tem aqueles que são para mudar pequenos trechos, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aula aqui foi a aula que eu dei ontem, tá? Então, ontem eu utilizei aqui, ó, um CSS separado, que foi esse aqui, o Stylo Tabela, que nós trabalhamos ontem. A aula que eu vou dar na terça-feira, que é de formulário, eu estou usando o CSS dentro do mesmo arquivo, tá? Eu não tenho, eu estou chamando aqui esse Stylo Tabela aqui, só para poder configurar a parte do menu, essas coisas que tem aqui no formulário também, tá? Mas a parte do formulário em si, que é essa classe aqui, a form, eu estou usando dentro do meu próprio arquivo, que é isso aqui, ó. Tudo isso aqui é só para configurar o formulário. Então, peraí que eu passei demais. Até aqui, ó. Até no Stylo. Até o Stylo aqui, ó. Isso tudo aqui que está selecionado é CSS, tá? E está dentro do mesmo arquivo. Tá certo? Ah, entendi. Então eu posso escolher dentro do mesmo arquivo ou em arquivos separados. Qual é a diferença? Dentro do mesmo arquivo, esse CSS aqui só vai servir para esse arquivo. Fora do arquivo, que é o que eu fiz aqui no style tabela.css, ele serve, ó, eu estou usando esse mesmo arquivo aqui, ó, no arquivo tabela.html. Quer ver, ó, estou chamando ele aqui em cima, tá aqui, ó, style tabela. Eu estou utilizando ele aqui, ó, no localização.html, é o mesmo arquivo. Eu estou chamando ele em vários. No Galeria eu não uso ele, mas aqui no formulário eu também uso ele. Então tá aqui, ó, Style tabela. Então quando você tem o CSS em um arquivo separado, você faz esse arquivo, você pode usá-lo em quantos arquivos você quiser. Quando você utiliza no mesmo arquivo, como é o caso aqui dessa tag form, que eu estou marcando aqui, selecionando, ele só vai servir para esse arquivo aqui de formulário. Entendi. Entendi. Essa é a grande diferença. Relacionamento externo e interno, porque o nome já está dizendo, é externo. Então, se é externo, qualquer arquivo pode chamar essa tabela, pode chamar essa configuração. Quando é interno, somente esse arquivo pode executá-lo. Tá bom? E deixa eu perguntar uma outra coisa. Eu abro, no caso, eu estou usando aqui o bloco de notas, mas você até tinha dado Sublime, né? Esse aqui que eu uso é o Sublime. Sublime. Mas existe. Se escreve Sublime mesmo, né? Mas existe um outro também que é chamado Notepad++, que também é bonzinho, tá? Por que eu gosto de usar o editor de código? Por causa dessas características aqui, tá vendo? Que ele muda a cor do... O que é tag ele coloca em vermelho, o que é atributo ele coloca em verde, tá? O que é texto para aparecer no site ele aparece em amarelo. O que é propriedade do atributo aparece em amarelo. Então, eu coloquei alguma coisa aqui. Não ficou da cor que deveria ter ficado. Depois de um tempo você acaba se acostumando com a cor. Não ficou da mesma cor, significa que tem erro. Então, por exemplo, ó, se eu pegar e colocar, sei lá,
Aqui não sei porque que ele não está ficando. Não, esse aqui não está ficando. Depois eu vou configurar o programa. Mas no Notepad++, é porque eu não estou com ele instalado aqui, é só no outro computador. No Notepad++, ele tem essa vantagem. Se eu digitar aqui title errado, ele não fica na cor de tag. Se eu digitar o atributo errado, ele não vai ficar na cor do atributo, tá? Então, isso facilita muito a sua vida, porque depois que você acostuma com as cores, digitou uma letra errada, ele já mostra na cor diferente. Se tem uma cor que não está de acordo com o que você colocou, significa que você escreveu errado. Então, facilita bastante. No caso aqui do Sublime, ele tem a vantagem de que você abrir uma tag, ele fecha essa tag para você sozinho, tá? Por exemplo, vou abrir aqui uma tag script, fechei a etiqueta. Se eu abrir aqui a etiqueta de novo e botar a barra, automaticamente ele já fecha essa tag para mim. Então ele facilita a minha vida. Se eu pegar e colocar aqui uma tag qualquer, deixa eu ver aqui, vou botar body, vou botar um BG Color, botei o sinal de igual, abrir aspas, ele já fecha a aspa para mim. Se eu colocar qualquer coisa aqui, abrir um parênteses, ele já fecha o parênteses para mim. Então isso facilita muito a minha vida, tá vendo? Ele vai adiantando o expediente para mim. Então o editor de código ele tem essas vantagens, tá? Então por isso que é bom você sempre usar um editor de código, fica mais fácil de você visualizar onde está o erro. Já no Notepad, no bloco de notas, é um texto todo em preto para você achar um erro ali. Por enquanto que os códigos são pequenininhos, dá para conseguir localizar. Mas a hora que você começar a trabalhar com os códigos mais grandinhos, como é o caso desse código aqui, se você olha aqui, tá vendo aqui do lado aqui, ó, ele dá um resuminho aqui, ó, uma imagem do tamanho do código. Então é bem diferente. Então olha o tamanho, quantas linhas eu já tenho só nesse código aqui, ó. São 117 linhas. E esse aqui ainda é um código pequeno, tá? Considerado pequeno. Eu tenho alguns códigos que eu já fiz com mais de 1000 linhas. Então, para você localizar um erro num código com mais de 1000 linhas, quando é programação, linguagem de programação, quando ele executa o erro, ele diz para você qual é a linha do programa que está com erro. Aí fica mais fácil. Mas no HTML não tem isso. No HTML você tem que procurar uma linha por linha até achar o erro. Então, toda vez que você puder utilizar um editor, eu aconselho vocês a utilizarem, que vai facilitar a vida de vocês. Tá? Mas essas cores aqui só irão aparecer a partir do momento que você salvar o arquivo com a extensão. Tá? Quer ver? Ó, vou copiar aqui parte do código e vou abrir um arquivo novo. Aqui, ó. Colei aqui. Nesse caso aqui ele está até aparecendo direto, porque como eu puxei de um arquivo que já existe, ele já vem na cor certinho, tá? E ele também está configurado no meu programa, ele já está configurado para HTML, então ele já reconhece direto, tá? Quando ele não está configurado, ele iria aparecer isso aqui em preto, só depois que você salvasse que ele iria colocar as cores referente à linguagem, tá bom? Então tem essas vantagens, ok? E uma última pergunta, professor. Desculpe minhas perguntas. Não, mas a aula hoje é justamente para isso, para vocês sanarem as dúvidas. Tá? Aí, por exemplo, eu baixo esse Sublime, aí para fazer uma página HTML, eu primeiro abro o arquivo, salvo com a extensão HTML. Isso. Se eu for fazer esse paralelo, aí tem que fazer um outro com a extensão CSS? Isso aí. Então, eu venho aqui, ó, venho File, New File, ele abriu um arquivo. Aí eu vou lá, vou aqui, ó, File, Save As, que é salvar como. Aí vou colocar aqui, sei lá, teste.
ponto HTML. Salvei. Aí eu quero agora criar o arquivo em CSS. Então vou pegar, vou criar um new file. Aí vou dar aqui file, save as. Aí vou colocar teste.css. Salvar. Pronto. Então agora tem dois arquivos aqui, ó, o teste.html e eu tenho teste.css. Ah, entendi. Aí eu posso fazer aquele processo de passar de um para o outro. Ah, isso que eu não estava Isso, entendendo como tá? fazer. Aí é Entendi. só abre o HTML, né? Abre o cabeçalho, que é o head, tá? O link ele tem que estar dentro do cabeçalho. Aí aqui dentro eu coloco lá link rel igual, né? Aí você coloca as configurações. Na dúvida, pô, não lembro como é que eu faço. Vem aqui, copia, faz isso aqui, ó, copia, vai lá. Eu estava até colocando o arquivo errado, mas tudo bem. Copiei, vem aqui e mudo. Já não é mais style CSS, é teste.css. Tá bom? E aí, quando eu executar esse arquivo aqui, teste HTML, ele vai vir pegar aqui todas as configurações do teste CSS, que é o que a gente faz aqui no tabela.html, que ele vai lá no style tabela e pega essas configurações aqui e executa. Ah, entendi. Agora eu entendi. Beleza? Obrigada. Nada. Mais alguém? Quem tem dúvidas aí? Pra gente sanar. E Aleixo, eu não tô conseguindo te escutar, tá falhando. Quem tem dúvidas? Não tá saindo áudio aqui pra mim, não. Ninguém tem dúvida? Acabaram-se as dúvidas, tem certeza? Se alguém tiver com problema de áudio aí, fala pelo chat. Professor, eu posso ir fazendo várias páginas e mandando para o senhor para ver se vai, em que eu estou errando, em que eu estou acertando, ou tem que mandar só uma mesmo e corrigir como o trabalho que tem que ser feito? Não, você pode, o pessoal tem feito o quê? Faz, aí pega e me manda para ver se tá ficando legal, se não tá, entendeu? E aí eu vou falando, ó, tá ficando bom, ó, ainda precisa melhorar, né? Aí se tiver com erro, eu vou lá e corrijo, mando de volta. Oi, Aleixo, pode falar. Tá bom. Você pediu para repetir o final, né, a questão do relacionamento? É isso? Tá, vamos lá. Então, olha só, eu estava explicando aqui que nós temos duas formas de fazer um relacionamento, que é o relacionamento externo, que é esse aqui, onde eu criei aqui ó, o arquivo formatação.css, né? Então ele é separado. Arquivo formatação.css é uma coisa, index.html é outra coisa, tá? Só que aí dentro do index.html eu uso essa tag aqui, ó, de link, tá? Link rel de relacionamento, style sheet, então vai ser um relacionamento de folha de estilo, tá? Do tipo texto em CSS. Então a gente coloca aqui text barra CSS. E eu vou chamar esse arquivo aqui, ó, href
é o local aonde o arquivo se encontra, tá? E qual é o nome do arquivo que você está relacionando. Então, formatação.css, tá? Então, isso aqui é um relacionamento externo. Eu tenho um outro exemplo que eu dei aqui. Peraí, tá na outra navegador. Tá aqui. Foi esse aqui do formulário. Eu chamo aqui, ó, style tabela, que é um arquivo de CSS que está separado aqui, mas eu também tenho aqui, ó, a tag style, tá? Olha como é que começa aqui o style sheet, né? Style, tá? Então esse style aqui está dizendo que esse código aqui é um código em CSS, só que ele está dentro do mesmo arquivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um relacionamento interno, tá? Interno porque fica dentro de um único arquivo, tá? E qual a diferença entre um e o outro? Quando eu tenho um relacionamento interno, que é o caso desse código aqui, ele só funciona para esse arquivo. Só esse arquivo aqui que vai ter acesso a essa configuração. Quando eu tenho um relacionamento externo, que o arquivo está do lado de fora, qualquer site, qualquer página que eu tiver desenvolvendo, eu posso chamar essa configuração, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu criei o style tabela.css, tá? Esse aqui, tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó, eu chamei o style tabela no arquivo tabela.html, eu chamei esse arquivo no localização.html, eu chamei esse arquivo no formulário.html. Então, eu estou usando ele em 3 arquivos, tá? Isso no site, tá? Então, ele facilita porque você escreve essa configuração uma vez só. Além de que, se eu fizer qualquer alteração no arquivo style tabela, ele vai atingir a todas as páginas que eu chamá-lo, né? E quando você faz de arquivo em arquivo, então se eu quisesse pegar todas essas configurações aqui e colocar dentro de cada arquivo separado, fazendo uma relação interna, um relacionamento interno, se eu precisasse mudar qualquer configuração, eu teria que fazer isso em arquivo por arquivo. Tá? Então é muito trabalhoso. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui eu estou utilizando esse menu aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é o menu. Tá vendo? A classe menu. Então daqui do L até aqui, tudo isso aqui é o menu do meu site. Aí eu tenho que ficar repetindo esse menu. Eu fiz esse aqui. Eu copio, aí vou em localização. Ó, tá vendo aqui? Ó? Ele está aqui de novo. Então, se eu mudar aqui qualquer coisa no arquivo tabela.html do meu menu, eu vou ter que ir em arquivo por arquivo mudando ele também. É o que aconteceria no CSS, porque isso aqui é um relacionamento interno. Se eu pegasse esse arquivo aqui, tá? E eu colocasse ele num arquivo separado, esse menu num arquivo separado, e chamasse esse arquivo aqui dentro, eu só precisaria mudar uma vez só. Então, o relacionamento externo, ele te dá essa vantagem. Toda vez que você altera no arquivo original, ele afeta todas as páginas que esse arquivo for chamado. Então, facilita a tua vida, né? Quando é uma coisa que vai se repetir em todas as páginas, vai facilitar a tua vida. Agora, quando for uma coisa que nesse caso aqui do formulário, da classe form, eu fiz um relacionamento interno. Por quê? Porque o único arquivo que eu tinha formulário, a única página que eu tinha formulário era o formulário.html. Então, essa configuração aqui de formulário só ia se aplicar aqui. Então, não precisava eu me preocupar de botar no relacionamento externo. Agora, se eu passar a ter formulário em várias outras páginas e eu quiser aproveitar a mesma configuração de formulário, aí eu tenho que pegar isso aqui, tirar daqui e botar dentro do style tabela e passar
a fazer um relacionamento externo. E aí ele afeta todo mundo que ele for chamado. Entendi. Oi? Mais alguma pergunta? Mais alguém tem dúvidas? Para a gente poder aproveitar o restinho de tempo que a gente tem para poder sanar? Ninguém? Para quem chegou depois, eu fui informado que a aula de ontem, a gravação da aula de ontem não ficou legal. A plataforma Teams ainda está com aquele problema, por isso que eu nem botei para gravar nela hoje. Ela ainda está com aquele problema. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz, aliás? Eu estou gravando no meu computador também. Então, eu gravei a aula de quinta-feira passada, eu gravei a aula de ontem e estou gravando a aula de hoje. Eu não vou fazer isso hoje porque demora um pouquinho. Eu vou fazer a edição para cortar as partes que não tem necessidade, como o tempo que a gente fica ali aguardando o pessoal entrar e já está gravando. No encerramento, às vezes a gente acaba esquecendo de pausar aqui e ficar passando um pouquinho do tempo. Então, vou fazer esses cortes. Amanhã eu vou postar no meu canal do YouTube. Então, quem já é inscrito lá no canal recebe a notificação na hora. Quem não é inscrito, amanhã eu posto o link aqui na plataforma Teams, lá das videoaulas. E aí vocês têm como acessar. Aí fica bom que vocês podem acessar pelo celular, pode acessar pelo computador, por onde vocês quiserem acessar. Vocês acessam, porque vai estar no YouTube lá, fica mais fácil de vocês verem, tá? Porque na plataforma Teams isso aí só vai ficar 20 dias, então daqui a pouco vai apagar. Então, para não apagar, agora eu vou postar tudo lá no canal do YouTube, aí vocês acessam lá e pegam a aula para vocês assistirem. Aí pode assistir quantas vezes vocês quiserem, sem medo de apagar, que vai estar tudo lá, tá bom? Ah, que ótimo. Tá ótimo. Tá bom, gente. Ninguém tem mais dúvida para tirar? Restante. Alô, Oi, pode. Fala, José. Agora que meu fone melhorou. Agora tá bom o som. Entrei aqui pelo celular. Beleza. Professor, o senhor pode explicar um pouco melhor sobre essa questão da tabela externa e interna? A tabela é uma coisa só. O que eu estava falando interna e externa era relacionamento do CSS. Não, mas antes você tinha falado alguma coisa que a tabela pode ficar fora ou interno. Ou eu entendi errado aí? Não, a tabela... Deixa eu voltar aqui na tabela para você ver. Onde está? Não. É no outro. Vou abrir aqui o arquivo da tabela de novo para mostrar para você. Esse aqui é o arquivo da tabela. Essa aqui é uma tabela simples que eu fiz, né, mostrando para vocês. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma tabela bem simples. O que eu falei é que hoje em dia nós não utilizamos muito esse estilo, nós não fazemos aplicação de tabela com tanta frequência assim, principalmente nesse estilo de tabela engessada, presa assim. A tabela, quando ela foi pensada, né, ela foi pensada para o HTML, lá na época do HTML, no começo, em que os sites, na verdade, você não tinha um site, você tinha uma homepage. Nem se chamava site, se chamava homepage. Entra na minha homepage. Então, você tinha uma tabelinha lá com os conteúdos. Tinha até uma formatação padrão da tabela, que eu vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui era a formatação padrão de tabela. Aqui vê, ó. Vou mudar aqui para CoSpan. Tá? Aprendendo tabela. Vou tirar esse daqui. Então, era isso aqui. Aí do lado, isso aqui eu vou tirar também. Vocês vão ver como vai mudar aqui a tabela. Aí aqui eu não tinha isso. Era isso aqui. Eu usava mais ou menos isso aqui, 30% de largura dessa tabela aqui. Então aqui era o menu. Aqui era o topo
Ó, topo do site, tá? Aqui era, vou colocar aqui também, Align Center, só para ficar bonitinho. Depois eu tinha aqui uma outra tabela, uma outra TD aqui, onde eu tinha o corpo do site. Fechava a TD e aqui eu vou fazer o alinhamento centralizado também. E aqui embaixo eu tinha com o span igual a 2, base do site. Isso aqui era o tipo de site padrão que nós utilizávamos antigamente. Claro que ele tinha mais espaço, né? Então aqui nós estamos utilizando muito pequenininho. Então, só para vocês terem uma noção, vou mostrar aqui, vou aumentar aqui. Mais ou menos isso aqui, rate 200. Aqui na linha, botava essa linha aqui com mais ou menos 400, 600, e aqui sobrava mais na base 160. Só para vocês terem uma noção de como ficavam os sites antigamente. Era mais ou menos isso aqui, ó. Topo do site, aí tinha um menu aqui com os botões, as opções, o corpo do site, onde aparecia o conteúdo, e aqui a base do site, onde tinha aqueles links, telefone de contato, e-mail, essas coisas, o endereço da loja. Então isso aqui era mais ou menos, a tabela ela foi pensada para fazer isso aqui, para montar o site, antigamente, tá? Hoje em dia a gente não utiliza mais esse padrão de site. Então, hoje em dia, qual é a aplicação da tabela que a gente faz? Essa daqui, ó, tá? Na verdade, vou até botar o outro, que fica mais bonitinho, para vocês verem. Que é esse aqui. Essa aqui é a aplicação de tabela que a gente faz hoje. Isso aqui é uma tabela. Olha a diferença desse padrão de antigamente para esse padrão aqui. Mas você vê que mais ou menos eu estou utilizando quase que a mesma formatação, só que o menu agora está em cima, apesar de que eu também mostrei para vocês ontem um menu lateral, né? Você pode utilizar os dois, não tem problema nenhum. Mas hoje em dia é mais comum você achar menu assim, na parte de cima, menu horizontal, tá? Mas isso tudo aqui é uma tabela. Estou usando aqui a tabela para montar o corpo do site, para montar o menu, tá? Só que essa tabela fica escondida e você não percebe que você está usando, está navegando em uma tabela. Entendeu? Agora, em relação à tabela interna, externa, porque o que acontece? Quando você fala de tabela, você só pode colocar algo fora da tabela antes da tabela. Depois que você abre a tabela, tudo que você colocar, mesmo que você já tenha fechado a tabela, se eu colocar qualquer coisa depois da tabela, ele vai aparecer antes da tabela, tá? Então, se eu quiser botar alguma coisa em cima, abrir a tabela, o que eu quiser acrescentar depois da tabela, eu tenho que abrir uma linha na tabela, uma coluna e colocar lá dentro. E se eu não fizer isso, vai aparecer no topo e não embaixo. Ok? Deu para entender? Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Aproveita que está na promoção. Professor, Fala. eu vou fazer uma página HTML, usando os coisas de CSS internos. Aí eu boto a tag, né? Boto a tag e aí embaixo eu uso os comandos CSS para poder fazer como é que fala? Para poder
mudar as coisas, É. aquela coisa Então, olha daquela só. tag que eu quiser. Quando eu vou utilizar um CSS interno, eu abri abri o HTML, abri o cabeçalho, botei o título da página, meta char7 para configurar a acentuação ortográfica. Você vai fazer interno, então essa linha não vai existir. Tirei aqui só para não confundir. Esse link rel que eu estou usando aqui é só aquele favicon, que é aquele ícone que aparece aqui em cima na barra de título. Se você não quiser usar também, você pode tirar. Entendi. Aí antes de fechar o cabeçalho, o head, eu abro Style. Style é a tag que indica que ali é o código de CSS. Uhum. Abrir Style, aí tudo que eu faria lá no arquivo .css, eu vou fazer aqui, ó. .form, então eu estou criando uma classe chamada form. Abro chaves, coloco tudo que eu quero, todas as configurações que eu quero fazer nessa classe, fecho a chave. Aí aqui você vê que eu estou repetindo a mesma classe form, só que ela tem um hover. O que é isso? Ao passar o mouse em cima da classe form, ele vai executar essas alterações aqui, que são diferentes dessas. Tá? Então aqui eu tenho a cor dele, eu tenho um tom de cor diferente. Tá? Então aqui eu estou mudando a cor. Tá vendo? Background color aqui começa com EEDD82. Aqui o background color é D3, D3, D3. O box shadow, que é a sombra, a cor é a mesma, só que aqui eram 2 pixels, 2, 2, 1. Aqui passou a ser 5, 5, 2, 1. Tá? Então estou aumentando a espessura da sombra para dar um efeito de animação. Então, o hover é o que vai acontecer quando eu passar o mouse em cima. Ok? Sem o hover, executou a página, vai aparecer com aquela aparência. O hover só vai ser executado quando eu passar o mouse sobre aquela classe. Deu para entender? Deu, entendi. Entendi, sim. E a classe ela só funciona quando ela é chamada em determinado ponto do arquivo, tá? É diferente de quando você faz isso aqui, ó. Field set, eu estou configurando, isso aqui é uma tag, pode ver que não tem ponto nem tem hashtag na frente. Então, eu estou configurando a tag. Então, todas as tags field set terão as mesmas configurações, tá? Então, não preciso chamar. Aí eu abri lá no programa uma field set, ela já vai entrar com a configuração aqui do CSS, que eu estou mudando as propriedades da tag, direto no CSS, tá? E quando for, aqui não tem, deixa eu abrir aqui, deixa eu só desfazer as exclusões aqui. Quando eu for fazer, nesse aqui tem. Isso aqui, ó, hashtag significa uma ID. Aí o que vai acontecer? Eu preciso ter no meu site alguma tag que esteja utilizando o comando ID e com o mesmo nome. Então aqui está, ó, ID igual a família Pelho. Aí eu venho aqui na tabela, hashtag família Pelho. Então essa configuração ela só vai funcionar onde eu encontro o ID família Pelho. Tá? É como se fosse uma identificação. Então ela identificou que dentro da tag figure eu tenho que trazer aquelas configurações de família Pelho, ela vai ser aplicada, tá? Então, se eu não colocar esse ID família Pelho, aquelas configurações ali vão ficar sem aplicação nenhuma, tá bom? Então, tem esses 3 tipos de formatação no CSS. Classe, quando tem ponto, hashtag é um ID, e quando não tem nenhum símbolo antes do nome, é a configuração da própria tag. Ok? Tá, entendi. Obrigada. Nada. E aí, gente, mais alguém para perguntar alguma coisa? Ou deu para dar uma clareada aí na mente de vocês?
E Alicia, teu microfone tá muito bom, não. Eu não tô conseguindo te ouvir. Mais ninguém? Bom, se ninguém for falar mais nada, eu vou encerrar então. Só uma dúvida, professor. Pois não. Esse trabalho aí, a gente precisa pegar todo esse conteúdo que a gente aprendeu até essa aula ou até HTML mesmo? Não, pode ser só HTML, não tem problema não. Tá? Até porque nós vamos ter uma outra avaliação semana que vem, que é essa avaliação sim, aí, mas vai ser, já não vai ser prático, já vai ser uma avaliação, vai ser uma provinha mais de múltipla escolha, uma coisa bem tranquila, não vai ser nada difícil não, tá? Que, aliás, eu vou já disponibilizar a partir de amanhã essa prova, tá? Amanhã já vai aparecer para vocês lá em tarefas, uma prova de HTML e CSS, mas você pode até fazer, você vai ter de amanhã até sábado que vem para fazer, tá? Só que você não vai receber a nota, você não vai saber se você a sua nota na hora, porque como vai ser a mesma prova para todo mundo, então eu não vou colocar para o computador apresentar as notas, nem as respostas. Só quando todo mundo terminar, que encerrar o prazo, eu vou lá e mando o computador corrigir. Aí ele corrige e vocês recebem a nota, a notificação com a nota de vocês, tá? Mas não precisa se preocupar, não precisa ficar desesperado. Ah, vou fazer a prova. Não, calma, dá tempo. Vai fazendo as aulas, vai estudando. Você tem até sábado que vem para poder executar essa atividade, então é bem tranquilo. Vão ser só 10 questões, mas tudo múltipla escolha, nada fora do que eu falei aqui, tudo dentro do, das nossas aulas. E a gente ainda tem aula terça, tem aula quinta sobre essa matéria. Aí na quinta-feira, o último tempinho, eu vou fazer uma revisão sobre a matéria para sanar todas as dúvidas, que nem estou fazendo hoje, só que eu vou fazer na própria quinta-feira. Reservar aí um pedacinho, pelo menos uns 30 últimos minutos, para sanar todas as dúvidas, fazer uma revisãozinha, que aí vocês têm de quinta a sábado para poder fazer a prova, já com a revisão na cabeça aí para vocês poderem estudar. E aí vocês vão ter o dia inteiro, né? De hoje, de amanhã até sábado que vem para vocês poderem ver a prova, estudar, tal, não sei o que. Você pode entrar na prova, visualizar e não fazer. Mas pelo menos você tem uma ideia do que vai ter na prova. Aí dá uma estudada, na semana que vem, no outro dia ou depois, você vai lá e faz. Tá bom? Mas a partir do momento que começa a fazer a prova, tem que fazer tudo. Tipo, fiz a questão 1, a questão 2 e não quero fazer o resto. Se você desligar o computador sem enviar a prova, sem finalizar a prova, vai ficar como se eu não tivesse feito. Não, vai ficar como se você viu a prova, mas não fez. Não fiz, entendi. Aí quando você só vai computar quando você clicar em finalizar a prova. Ah, tá bom. Uhum. Aí ele finaliza a prova, você não consegue mais abrir a prova de novo, só depois que corrigir que você vai ver suas respostas. Entendi. Tá bom? Gente, então, vou terminar por aqui. Um bom final de semana para vocês, tá bom? Espero ter ajudado aí a clarear um pouquinho a mente de vocês, tirar as dúvidas. No que eu puder ajudar mais, podem contar comigo, tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Pode falar, quem ia falar? Não, sou eu.